Vamos abrir no livro de Atos, capítulo 20, verso de número 17. Atos, capítulo 20, verso de número 17. Atos, capítulo 20, verso 17. Diz a palavra do Senhor: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com eles, disse-lhes: vós bem sabeis como fui que conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, escondido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que completei a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todos os desígnios de Deus. Atentai por vós, por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos e noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobiceis prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Querido, nós estamos caminhando nessa semana que vem, para a eleição dos nossos oficiais. E quando nós olhamos para este texto que Paulo cita o encontro dele com os presbíteros da igreja de Éfeso, registrado por Lucas, nós percebemos algumas características de uma liderança que é o desejo de Deus. A igreja que estava em Éfeso, essa igreja, tem algumas características interessantes, citado no capítulo 19. Paulo vai falar de algumas referências, algumas situações dessa igreja. No capítulo 19, no verso de número 10, diz que eles durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto os judeus como gregos. A primeira característica dessa igreja de Éfeso era uma igreja que pregava o Evangelho, uma igreja que estava voltada para a evangelização, uma igreja que necessitava e via a urgência de pregar e proclamar o Evangelho.
uma igreja que tinha uma visão de alcançar todos os habitantes da Ásia com a proclamação do Evangelho de Deus. Então era uma igreja que evangelizava, uma igreja missionária, uma igreja que estava vendo a necessidade das pessoas. Mas nós vemos também que era uma igreja onde Deus realizava grandes coisas. A palavra do Senhor era proclamada, mas Deus estava agindo na vida daquela igreja. No capítulo 19, no versos 11 e 12, diz que pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, a ponto de levar aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Deus estava agindo também na vida daquela igreja. Deus estava manifestando o seu poder. Era uma igreja que evangelizava, uma igreja que proclamava a mensagem de Deus, mas era uma igreja também que estava experimentando o mover de Deus no seu meio. Era uma igreja que estava experimentando a graça de Deus na vida deles. Mas era uma igreja também que glorificava, que reverenciava o nome do Senhor Jesus. No capítulo 19, verso 17 diz: chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Era uma igreja que pregava o Evangelho, que anunciava o Evangelho, que proclamava o Evangelho. Era uma igreja que via a manifestação do Senhor agindo, milagres estavam acontecendo, mas era uma igreja que rendia ao Senhor Jesus toda a honra, toda a glória, todo louvor. Diz o texto que o nome do Senhor era engrandecido. Mas era uma igreja também que reconhecia o seu pecado. Quando o nome do Senhor é engrandecido, quando se vê a majestade de Deus, só cabe a nós confessar os nossos pecados. Diz o verso de número 18 do capítulo 19: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando as suas próprias obras, reconhecia a sua fraqueza, reconhecia o seu pecado. E quando nós nos deparamos diante de um Deus santo, só nos resta nos prostrar diante dele, confessando os nossos pecados. Era uma igreja então que confessava, reconhecia a sua fragilidade, o seu pecado. Mas era uma igreja também que era transformada pela mensagem do Evangelho. No capítulo 19, verso 19 diz que aqueles que creem, muitos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Houve uma transformação, uma mudança de vida. Agora eles não vão mais viver através da mágica, da arte, da magia, mas queimaram seus livros, porque de fato foram transformados pela mensagem do Evangelho. Era uma igreja transformada, uma igreja também que tinha fé em Jesus Cristo e amava os irmãos. Essa é a igreja de Éfeso, o contexto dessa igreja, e para a liderança dessa igreja que Paulo vai dirigir a sua palavra. A igreja de Éfeso vivia nesse contexto, uma igreja que evangelizava, uma igreja que Deus agia, uma igreja que glorificava o Senhor Jesus, uma igreja que reconhecia o seu pecado, a sua fragilidade, uma igreja que era transformada. E para a liderança dessa igreja é que Paulo vai trazer uma palavra. E ele vai despedir dos presbíteros dessa igreja. E na sua despedida, ele está dizendo: eu estou indo agora. Ele havia ficado ali durante um bom tempo, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, convivendo com eles, conduzindo aquela igreja, e agora ele vai embora. Mas ele diz o seguinte: como deve ser a liderança, não só da igreja de Éfeso, mas como deve ser a liderança da igreja do Senhor, e não só a liderança, como nós devemos, queridos, proceder, com quem é o nosso compromisso. Hoje pela manhã nós falamos sobre isso, o privilégio, a alegria de servir ao Senhor, e queridos, nós precisamos entender isso. Servir ao Senhor
não é uma obrigação. Servir ao Senhor não é um peso. Servir ao Senhor é um privilégio, é uma alegria, é algo chamado por Deus. E nós temos que entender isso. E Paulo inicia dizendo que o compromisso da liderança da igreja é com o Senhor da igreja. Ele começa lá no verso, capítulo agora 19, no verso de número, capítulo 20, verso de número 19. Ele diz as duas primeiras frases do versículo 19 diz: servindo ao Senhor com toda humildade. Paulo diz que o compromisso do líder da igreja é servir, é trabalhar, é estar empenhado e se esforçando. E Paulo diz que ele estava fazendo isso sem reclamar, sem murmurar, sem ficar questionando, porque ele estava fazendo a obra de Deus. Ele serve ao Senhor com alegria, com dedicação. Também ele não serve esperando que alguém venha elogiar, promoção. Quando nós servimos ao Senhor, querido, nós temos que ter duas coisas no nosso coração. Nós não vamos servir ao Senhor murmurando, reclamando de estar fazendo a obra de Deus. Eu estou fazendo a obra de Deus, parece que ninguém vê, parece que ninguém ajuda. Paulo está com esse sentimento, ele está dizendo: olha, tem que servir, o compromisso é com o Senhor, mas também não está servindo, esperando que alguém venha bajular, que venha dizer: olha que coisa boa que você está fazendo, apóstolo Paulo. Não, ele faz comprometido com o Senhor. O desejo dele é servir não o homem, não para receber ou crítica ou louvor do homem, mas ele está servindo ao Senhor. E a liderança da igreja tem que ter isso no coração. Nós estamos servindo ao Senhor, nós estamos fazendo para o Senhor, e é o Senhor que está olhando o que nós estamos fazendo. É para o Senhor que eu vou prestar conta, e para o Senhor eu não posso fazer de qualquer forma, eu não posso fazer de qualquer maneira, porque Deus está vendo tudo que eu estou fazendo. E Paulo diz que serve ao Senhor, e ele diz que serve ao Senhor, ele estava servindo ao Senhor com humildade. Ele não pede nada, mas ele serve com humildade. Lá no 1 Coríntios, no capítulo 3, Paulo vai dizer daqueles que está servindo, ele pergunta: quem é Paulo, quem é Apolo? Ou seja, a obra é do Senhor, não é para Paulo, não é para Apolo, não é para Cefas, mas o trabalho é para o Senhor. E quando nós colocamos diante do Senhor, quando nós comprometemos com o Senhor, quando nós andamos com o Senhor, servindo ao Senhor, quando a liderança tem essa visão, estamos fazendo o trabalho para o Senhor. Ela vai colocar no coração de todo o rebanho que eles também precisam servir ao Senhor. Porque, queridos, a liderança é o reflexo para a igreja. O que a liderança faz, a igreja vai acompanhar. Se a liderança tem um compromisso com o Senhor, a igreja vai ter um compromisso com o Senhor. Porque a igreja acompanha, caminha na direção que a liderança conduz a igreja. Por isso que Paulo diz aos presbíteros daquela igreja que eles deveriam se comprometer em servir ao Senhor. Ele está à frente. Imagine, querido, se a liderança da igreja começa a murmurar, começa a dizer: mas está tudo difícil, e começa a murmurar. Logicamente a igreja toda vai murmurar. Quando nós olhamos o exemplo de Israel, quando Israel tinha líderes comprometidos com Deus, Israel todo se comprometia. Quando os reis, aqueles líderes lá, não tinham compromisso com Deus, todo Israel tinha as consequências. Por isso, Paulo diz que a primeira qualidade do líder, o primeiro perfil do líder, ele precisa estar comprometido com o Senhor da igreja, olhando para o Senhor, vivendo na presença do Senhor. Mas ele diz também no versículo 19: servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações. Quando ele coloca lágrimas, ele estava orando, quebrantando diante do Senhor. E o segundo compromisso do líder, da liderança da igreja, é um compromisso de vida, de oração. E quando nós olhamos para o exemplo de Jesus, Jesus foi o maior líder de oração. Ele orava só, ele orava de madrugada, ele passava noites orando. E é interessante que quando Jesus ia tomar alguma decisão,
ele tinha aquele tempo de oração. Quando ele foi escolher os discípulos, ele teve aquele tempo de oração. Ele orava na hora da dor, na hora da tentação. Lá em Lucas capítulo 3, verso 21 e 22, diz que quando Jesus orou, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. Paulo foi um líder de oração. E ele sempre escreve às igrejas dizendo: não cesso de orar por vós. Não cesso de orar, intercedendo e colocando a igreja em oração. E querido, nenhum projeto prospera se não tiver oração. Qual pode ser o melhor projeto para a igreja? Se ele não tiver oração, não foi sustentado por oração, ele vai fracassar. Porque é necessário que tenha tempo de oração. Nenhum líder pode ser forte se não tiver uma vida de oração diante do Senhor. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos homens de Deus que tiveram vida no altar de Deus. Essa semana eu estava pensando na vida de Jó, um homem que tantos trabalhos, tantas realizações, levantava de madrugada para orar pela sua família, pelos seus filhos, vivendo na presença de Deus, buscando a Deus em oração. A igreja precisa viver um tempo de oração. A liderança tem que estar comprometida com a oração, em buscar o Senhor, em clamar ao Senhor, em colocar diante dele. Hoje pela manhã nós aprendemos que uma das funções dos presbíteros da igreja é orar com a igreja, com o rebanho, e orar pelo rebanho, é orar junto e interceder pelo rebanho também. E Paulo diz que aqueles irmãos ali precisavam estar se quebrantando, comprometidos com uma vida de oração. Primeiro, com Deus. Segundo, com uma vida de oração, de intercessão, se colocando diante do Senhor. A liderança da igreja, presbíteros, diáconos e todos aqueles que ocupam um cargo na igreja, seja qual seja o cargo, é preciso que tenham uma vida de oração. Mas não só a liderança, também toda a igreja. Queridos, a igreja não caminha se não for com os joelhos no chão, em oração. É necessário, mas Paulo diz que a igreja, que a liderança precisa também ter um compromisso com a palavra. Versículo 20: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Versículo de número 27, ele diz: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. A liderança precisa ter uma vida de oração, mas ela precisa estar comprometida com a palavra de Deus. Comprometida com a palavra de Deus. De repente nós não chegamos como o pastor Antônio, que esteve lá na primeira igreja 20 dias atrás, 15 dias atrás. Ele tem 50 anos de ministério, já leu a Bíblia 50 vezes. Ele pregou à noite, pregou na escola dominical, sem um papel, não abriu a Bíblia, e ele citou todos os textos. Quem esteve lá no sábado, no qual eu estava lá, viu, e no domingo, na escola dominical, ele pregou sobre a bênção apostólica no domingo. Ele citou todos os textos. De repente nós não temos a mesma facilidade de conhecer a Bíblia como ele conhece. Ele vai citando todos os textos de cor, não abre a Bíblia, e você pode conferir. Ele pede para conferir, está exatamente 50 vezes. Ele está terminando de ler a Bíblia assim, 50 vezes. Mas a liderança da igreja tem que conhecer a palavra de Deus, tem que estudar a palavra de Deus, tem que gastar tempo com a palavra de Deus. Mas essa palavra precisa impactar o nosso coração. Ela precisa ser, como foi na boca de Elias, verdade. E queridos, como que eu gosto quando leio aquele texto, quando a Bíblia diz: a palavra de Deus na sua boca é verdade.
Deus tem estado presente no nosso coração. Quando nós olhamos para a vida de Josias, houve um despertamento em Israel. Na época de Esdras, eu estava lendo o texto, quando Esdras começa a ler, o povo começa a chorar de ver a leitura da palavra. Há um quebrantamento na vida daquele povo. Ele diz: olha, é tempo de alegria hoje, é tempo de celebração. Mas o povo está chorando, quebrantado pela palavra de Deus, chorando pela palavra. Diz: a alegria do Senhor é a nossa força. E a liderança da igreja tem que estar comprometida com a palavra de Deus. Nós pregamos domingo passado e falamos sobre a reforma. Quando Lutero leu o texto: o justo viverá por fé. É a palavra que motiva o nosso coração, é a palavra que nos norteia. Nós aprendemos hoje pela manhã que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Mas para que ela seja a regra de fé e prática, nós temos que conhecê-la, temos que vivê-la, temos que praticá-la. Nós precisamos viver essa realidade. A liderança precisa compromisso com Deus, compromisso com a oração, compromisso com a palavra de Deus. Mas Paulo diz mais aqueles presbíteros, versículo de número 28: atendei por vós mesmo. Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, diz: tende cuidado de ti mesmo, cuidar de vós mesmo. Pela manhã nós estudamos lá em Timóteo, capítulo 3, 1 Timóteo 3, e lá nós vemos as características que Paulo escreve a Timóteo, dizendo como deve ser o presbítero, quais são as características dos presbíteros. E lá ele vai dizer 16 características dos presbíteros. Eu disse pela manhã que era 12, mas é 16. E ele vai mostrar que das 16 características, uma fala sobre ensino, mas 15 delas falam sobre o caráter do presbítero, o caráter do líder. E ele diz: atendei por vós mesmos, para depois ele dizer: atendei pelo rebanho. Ou seja, a liderança deve olhar para si mesmo, compromisso com a sua vida pessoal, cuidado no falar, no temperamento, na mente, no lar, o cuidado com a esposa, o cuidado com os filhos, o testemunho dos de fora, o testemunho no trabalho, no seu relacionamento com as pessoas. A liderança, ele é observado, ele é visado, ele está à frente, e ele precisa ter cuidado com a sua vida pessoal, compromisso com Deus, compromisso com a oração, compromisso com a palavra, mas compromisso consigo mesmo. Como que ele vai viver? Não é de aparência, mas é de fato e de verdade uma característica de testemunho, de dizer sim, sim, não, não, uma palavra verdadeira. Cuidado no seu lar. Ele não pode ser uma pessoa na igreja, junto com os irmãos, e de repente com a família, alguma coisa terrível, no trato, no relacionamento, no carinho com os filhos, na educação dos filhos, na orientação dos filhos, o seu testemunho no trabalho, o seu testemunho na escola, na faculdade, no relacionamento, no dia a dia. Paulo diz: olha, atentai para vós mesmos, compromisso consigo mesmo. Mas Paulo diz também que é necessário que tenha um compromisso, no versículo 28 ainda, com vós mesmos, atentai por vós e por todo o rebanho sobre o qual quem? O Espírito Santo vos constituiu bispo. Para quê? Para pastoreardes a igreja de Deus. A igreja que Deus comprou com o próprio sangue de Jesus Cristo. A liderança da igreja pode dizer: vocês têm que ter um compromisso com a igreja. Compromisso com a igreja de Deus.
vocês foram constituídos não por homens, mas pelo Espírito Santo, para cuidar. E ele vai dizer no versículo 29 que eles deveriam vigiar, cuidar do rebanho. Ele diz: olha, depois da minha partida eu vou entrar no meio de vocês, lobos vorazes, que não vão ter cuidado do rebanho. Ele diz mais: deveria vigiar o rebanho, cuidar do rebanho. E alguns eram de dentro, não é de fora não, de dentro, que iriam tentar destruir o rebanho, levar sobre si, levar atrás de si. Ele diz: vocês foram encarregados de pastorear. O que é pastorear? É cuidar, é alimentar, é curar, proteger, dar repouso, segurança às ovelhas de Deus. Então a liderança da igreja foi instituída pelo Espírito Santo para quê? Para cuidar do rebanho, para alimentar o rebanho, para proteger, para dar segurança ao rebanho. E é interessante, queridos, que quando nós olhamos o texto, ele diz que por todo o rebanho. E lá em Ezequiel, no capítulo 34, nós encontramos uma expressão muito forte. Ezequiel 34, versículo 1 até o 6 diz: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel, que se apacenta a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comem as gorduras, vestígios da lã e degolais do cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pasto, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. A liderança, ela tem que pastorear a ovelha, ela tem que buscar a ovelha, ela tem que ir atrás da ovelha, ela tem que cuidar da ovelha. Nós somos mordomos de Deus para pastorear, para cuidar. E o texto lá de Efésios diz, Paulo dizendo, diz: olha, são ovelhas que foram compradas pelo sangue de Cristo, foram compradas pelo sangue do Senhor. Paulo diz: olha, é uma grande responsabilidade que a liderança tem. Não é fácil, queridos. É um compromisso que Paulo diz a essa igreja que evangelizava, a essa igreja que experimentava o poder de Deus, essa igreja que engrandecia o nome de Jesus, a essa igreja que era transformada. Era dessa igreja que essa liderança tinha que cuidar, que foi comprada pelo sangue de Jesus. É a igreja do Senhor Jesus que está aqui. E cabe à liderança ter um compromisso, em primeiro lugar, com Deus, comprometido com Deus, um compromisso com a oração, um compromisso com a palavra, um compromisso consigo mesmo e um compromisso com a igreja. Isso é o desejo de Deus. Essa é a responsabilidade que Deus coloca sobre nós, liderança. E que nós possamos, queridos, diante do Senhor, dizer: Senhor, eu ouvi a sua palavra, eu quero dizer, com temor e tremor, eu estou aqui para fazer a sua vontade. Que
Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a igreja no decorrer dessa semana, que Deus abençoe a igreja no decorrer da sua existência aqui na terra, que a igreja do Senhor Jesus possa orar pela sua liderança, para que cada dia ela esteja comprometida mais e mais com o Senhor, com a palavra, com a oração, consigo mesmo e com a igreja do Senhor Jesus. Amém?